Delegado Paulo Barros fala sobre ocorrências de agressão, maus tratos e estupro de vulnerável na região metropolitana de Manaus. Muito bom dia, seguidores do portal de notícias LCJ, eu sou Leonardo Biasi. Nesse momento nós estamos ao vivo diretamente da Delegacia de Polícia do município de Itacoatiara, onde o Dr. Paulo Barros estará falando sobre a ocorrência a qual tivemos transmitindo ainda há pouco sobre o crime de estupro de vulnerável, onde um homem há mais de uma década vinha cometendo o crime contra sua própria enteada. Na ocasião, em 2015, com apenas 5 aninhos, essa criança vinha sendo violentada até então. Há uma década depois, ele foi preso pelo doutor lá na Vila de Novo Remanso. Vamos ouvir aqui o que a autoridade policial vem a falar sobre essas duas ocorrências lá na Vila de Novo Remanso. Bom dia a todos, bom dia à imprensa, a todos que estão acompanhando as lives. Isso, foram duas prisões decorrentes da Operação Caminhos Seguros, uma operação que a Polícia Civil do Amazonas está atuante durante todo esse mês de maio, né? Até o dia 15 foram efetuadas quase 100 prisões, e aqui em Itacoatiara, contando com esses dois casos, foram 4 prisões de estupro de vulnerável, né? Aliás, 3 de estupro de vulnerável e 1 de abuso. Então, nesses últimos 2 dias, a equipe da Polícia Civil de Itacoatiara, da Delegacia Especializada, junto com o Conselho Tutelar Oeste Rural, esteve nas vilas do interior, na Vila de Lindóia, Vila de Novo Remanso e Vila do Engenho, onde nós fomos apurar denúncias, né, apurar algumas denúncias, fomos cumprir alguns mandados de prisão e também realizar palestras em escolas, né, com o objetivo de prevenir e reprimir crimes contra criança e adolescente. Dessas nossas investigações e mandados, nós conseguimos efetuar 2 prisões, né? E as 2 ocorreram ali na estrada do Novo Remanso, né? O primeiro caso foi um caso que chegou inicialmente ao Conselho Tutelar de uma criança de 4 anos, que sempre, diariamente, desde o início do ano, né, ela começou a estudar esse ano, essa criança, desde o início do ano ela chegava na escola com sinais de agressão física, com marcas nas costas, marcas no braço, marcas no peito, marcas no braço, inclusive com o lábio ferido. Várias vezes apareceu com o lábio ferido de pancadas, né? E é isso, eles se apresentavam dessa forma na escola. A mãe levava, inclusive, um moletom, que é para a criança esconder os hematomas da escola, né, dos profissionais ali na escola. Então essa denúncia anônima chegou ao Conselho Tutelar, nós fomos até o local, encontramos ali por volta do quilômetro 7 da estrada de Novo Remanso, e lá nós encontramos a criança de 4 anos, encontramos a mãe, encontramos o padrasto dele, e encontramos também ali o dono do sítio. Essa família, eles eram caseiros, né? No momento, nós percebemos que a criança de 4 anos era a mais velha da família. A mãe já tinha uns gêmeos de 1 ano e 6 meses e tinha um de colo de 6 meses. Quando nós fomos conversar, nós da delegacia, o Conselho Tutelar Oeste Rural, eu identifiquei um sinal roxo. Além dos sinais de agressões mais antigas no corpo, eu identifiquei um sinal roxo no rosto da criança, né? E ali eu separei ela ali do agressor e indaguei a ela o que teria sido aquilo, né? Se ela havia apanhado, e ela confirmou que apanhou. Perguntei quem havia batido nela, ela falou que foi o pai, né? Que ela chama de pai, na verdade é padrasto, mas chama de pai. E aquilo ali, ela identificou, né, o pai que havia agredido, né? Na mesma hora eu indaguei ao pai se ele tinha agredido a criança, ele confirmou, né? Ele só negou que tinha sido naquela hora, ele falou que tinha sido na noite anterior. Então, diante da materialidade, dos registros da escola, do fato da criança ter sido agredida desde o início do ano, né? Apresentava na escola com sinais de agressão, e mais uma agressão covarde e recente, nós efetuamos a prisão em flagrante desse padrasto de 22 anos. Ele foi conduzido aqui à delegacia de polícia. O Conselho Tutelar trouxe a criança, junto com uma profissional ali da comunidade, para Itacoatiara para fazer exames físicos, exames de saúde, né? A criança ali apresentava sinais de desnutrição, apresentava sinais de que poderia ali estar, inclusive, com
com vermes, né? Que eu posso dizer assim. Então essa criança veio para Itacoatiara, está sendo cuidada, está sendo tratada. O Conselho Tutelar está em contato ali com a família do pai, para ver se entrega ali para a família do pai, porque o pai mora em Manaus, o pai paga a pensão, a gente soube que o pai paga a pensão mensalmente. Então esse caso foi trazido aqui para Itacoatiara. E doutor, a mãe dessa criança, ela fez algum relato na hora? Na verdade a mãe ela vai responder também por omissão, porque a mãe sabia, a casa é uma casa pequena, são 5 habitantes, as agressões eram constantes e há relato de que a mãe ela encobria o seu companheiro, inclusive colocando um moletom em cima da farda da criança para não aparecer as lesões. Então a mãe ela vai responder também por omissão. A mãe só não foi trazida para a delegacia porque ela, como eu disse, ela tinha um filho de colo, 6 meses, ainda tinha outros 2 gêmeos de 1 ano e 6 meses. Então não tinha com quem deixar aquelas crianças, mas ela foi afastada do convívio da criança agredida e ela vai também responder pelo crime de maus tratos, tendo em vista a omissão dela. Né? Então, essa foi a primeira prisão. Nós, após investigar dezenas de fatos ali na estrada do Novo Remanso, fatos desses que vão dar início ao inquérito policial, chegando ali no Novo Remanso, ali no finalzinho da estrada, nós conseguimos encontrar uma outra pessoa, né, que tinha um mandado de prisão em aberto, um senhor de 44 anos. Ele tinha mandado de prisão em aberto por abusar sexualmente da sua enteada do ano de 2015 até o ano de 2019. Então essa enteada dele foi vítima de abuso sexual durante 4 anos, né? E nesse processo a mãe dela responde também. A mãe dela tem um mandado de prisão em aberto, só que ela não foi encontrada de Novo Remanso. Tivemos notícia de que ela já havia separado do abusador, do marido, o marido abusador estaria em Manaus, mas nós pegamos o abusador, né? A história é o seguinte: a menina tinha 5 anos, os pais se separaram, o pai mora em Manaus e ela morava na estrada de Novo Remanso com a mãe e com o abusador, né? E ali durante os 4, 5 anos ela sofria abusos sexuais por parte dele, em alguns fatos na presença da mãe. A mãe presenciou os fatos e a mãe não tomou providência. Quando ela já tinha ali por volta dos seus 9 anos de idade, ela foi passar umas férias com o pai e não quis mais voltar. E o pai estranhou, perguntou: filha, por que você não quer voltar? Foi quando a filha relatou os abusos. Então o pai veio lá de Manaus, trouxe a criança aqui na delegacia. Nós instauramos o procedimento, pedimos a prisão do abusador e da mãe. E a gente começou as buscas e a gente não conseguia encontrar, né? Então a gente colocou mais esse objetivo nessa missão do interior e conseguimos encontrar. Ele não demonstrou resistência nenhuma, já passou para a audiência de custódia e já está no presídio, né? Doutor, mas se o caso foi em 2015, nós estamos em 2025, não seria 10 anos aí? Isso, o fato aconteceu em 2015 e os abusos terminaram em 2019. E ela somente denunciou em 2020, 2021, né, quando ela foi morar com a mãe. Então é um fato que aconteceu realmente há 10 anos atrás, mas que recentemente esteve aqui pela delegacia. Nós pedimos a prisão e ele passou esse tempo todo foragido. Não estava na mesma casa então? Ele não morava mais com a mãe da criança e a criança na mesma residência? Durante os fatos, né, eles moravam na mesma casa. E a criança só deixou de morar depois que ela contou para o pai, né, que ela não queria voltar. Então ali nós instauramos um procedimento, foi pedido a prisão e agora ele foi localizado, né? Durante as investigações ele estaria foragido. Foragido. Tanto ele quanto a mãe. Esse mandado de prisão foi expedido quando? Em desfavor desse Foi expedido no ano passado. No ano passado, Foi da cumprido da ação penal. Foi cumprido ontem, quarta-feira, isso. Então ele estava foragido aproximadamente há 1 ano. Isso, estava foragido há 1, 2 anos, isso. E assim, essas foram as 2 prisões dessa operação Caminhos Seguros, mas também nós fizemos, na Vila de Lindóia, realizamos uma palestra ali na Escola Municipal Ilva Amazonense, com a presença de mais ou menos 200 crianças, onde conversamos sobre crimes contra criança e adolescente, sobre como denunciar os abusos sexuais, o que é abuso sexual, falamos sobre agressão física, falamos sobre bullying, cyberbullying, conversamos com as crianças sobre trabalho infantil, trabalho escravo, e nós tivemos ali uma boa receptividade dos alunos
ali da escola municipal ali de Lindóia. Terminada a palestra, nós fomos até até a Estrada Novo Remanso, onde realizamos essas 2 prisões, mas também nós apuramos outras denúncias, né, de criança e adolescente. Alguns fatos vão ser comunicados, vão ser registrados aqui para posterior investigação. Fomos para a Vila de Novo Remanso, né? Na quinta-feira nós realizamos uma palestra na Escola Municipal, também lá de Novo Remanso, para aproximadamente 500 crianças, onde nós falamos sobre os mesmos temas. Identificamos ali naquela escola uma situação incomum de muitas crianças trabalhando, né? Crianças de 8, 9, 10 anos trabalhando com tomate, aliás, com pimentão, com gado. Então nós fizemos esse trabalho de conscientização, conversamos com os gestores, apuramos algumas denúncias também no Novo Remanso. Fomos no dia seguinte, na tarde do dia seguinte, até a Vila do Engenho, onde também nós apuramos algumas denúncias, constatamos ali uma criança que estava morando na rua, abandonada por suposta agressão física e sexual por parte de um tio. Essa criança também foi acolhida por uma família lá do Engenho e vai ser trazida aqui segunda-feira para a gente instaurar o procedimento adequado, né? E hoje, agora, meia hora atrás, nós recebemos aqui na delegacia a denúncia de uma mãe, né, que me procurou hoje, a questão de uma hora atrás, dizendo que sua filha de 12 anos havia sido abusada pelo tio, né, aqui no bairro Jardim Adriana. Então eu determinei que a equipe policial fosse até o local e nós efetuamos essa prisão em flagrante, né. Esse fato foi o seguinte: a mãe, que é irmã do preso, relatou que ele chegou em casa ontem à noite, né, embriagado, pedindo um local para dormir. Ela, por ser irmã, autorizou, né? E hoje de manhã a mãe foi sair para trabalhar, a mãe e o pai, né? E quando ela voltou para casa agora, né, esse horário, ela viu que nem o irmão dela e nem a filha estavam na casa. E ela encontrou a filha na vizinha. E ao perguntar da filha por que ela estava na casa da vizinha, ela relatou que o tio, né, durante a manhã de hoje, 7h30 da manhã, entrou no quarto dela, ofereceu dinheiro para manter relação sexual, tocou nas partes íntimas dela, e quando ele percebeu que ela não, né, ia ceder, ele ameaçou, dizendo que se ela contasse para a mãe, ele ia fazer algum mal para ela. Então ele veio aqui, nos relatou, confirmou. Soubemos que ele estava trabalhando numa escola aqui próximo como ajudante de pedreiro e fizemos essa prisão em flagrante. Qual é a idade desse elemento? 33 anos, né, e da vítima 22. No caso ele foi preso em flagrante. Flagrante, isso, em flagrante, porque o fato aconteceu agora, 7h30 da manhã. Vai ser representada pelos crimes de estupro de vulnerável e de ameaça, né? Vai já ser encaminhado para o exame de corpo de delito. Vamos finalizar hoje ainda esse flagrante e encaminhar para o juiz para a audiência de custódia. Doutor Wilson, vocês chegam de Lindóia, né, fazendo essas operações e já se encontram com outro crime de estupro de vulnerável contra uma criança. Então a gente percebe que tem uma incidência aí nesses últimos semanas, né, de casos de estupro de vulnerável. Então o que a população precisa estar atenta nesse momento? Isso, como você disse, realmente nesse mês nós estamos intensificando, né, dessas 5 prisões. E eu esqueci de relatar, Bruno, que outras prisões de foragidos de Itacoatiara foram feitas em outros estados no dia 13 de maio. Né? Nós repassamos a situação de um foragido daqui de estupro que estava no interior do Maranhão, né? Foi preso no interior do Maranhão. Outro foi preso em Manaus, né? E nós tivemos a informação de 2 foragidos, um está em Roraima, nós já repassamos as informações lá para a polícia de Boa Vista, e também no interior do Rio de Janeiro. Não vou dizer o interior, porque se a gente disser o interior aqui, o rapaz que é daqui, ele vai saber que a gente já localizou ele. Mas assim, realmente foram muitas denúncias. O que eu posso passar para a população é que, mesmo que não seja com você, mas que seja com um vizinho, seja com outro familiar, com um membro da igreja, tem um número Disque 100, né? Então essas denúncias que nós fomos apurar em Lindóia, em Novo Remanso e em Engenho, todos eles partiram de Disque 100. Esse aqui é o número do Ministério da Justiça, no qual você pode denunciar todo tipo de crime de violações de direitos, seja estupro de vulnerável, seja crimes contra idosos, crime contra a mulher, maus tratos, que nós vamos apurar, né? E além de procurar a delegacia também. Doutor, a Polícia Civil, ela pretende fazer a extensão aí dessas ações por parte da Polícia Civil, no caso, questão assim de palestras nas escolas, restaurantes? Sim, nós
Como eu disse, fizemos 2 palestras na região do interior, né? Lindóia e Novo Remanso. E essa semana nós vamos participar de algumas palestras aqui na cidade, né? Nós já marcamos com algumas escolas estaduais, né? E até o final do mês nós vamos realizar algumas palestras, algumas ações, algumas caminhadas, que é justamente aproveitar esse Maio Laranja e a Operação Caminhos Seguros para reforçar o trabalho preventivo e repressivo desse tipo de crime, né? Essa quantidade de prisões, obviamente, que a intensificação da polícia, mas também devido às denúncias também. Né? Isso, denúncias que chegam para a gente e também chegam ao Conselho Tutelar. Nessa missão que nós tivemos no interior, esses 2 dias que nós passamos nessas vilas, nós fomos acompanhados do Conselho Tutelar, Zona Oeste Rural, acompanhado por 3 conselheiros, que eles receberam também denúncias e não repassaram. Inclusive essa prisão de maus tratos foi uma denúncia que chegou ao Conselho Tutelar e nós fomos apurar em conjunto. Parabéns aí, doutor, pelo trabalho que você vem fazendo em frente à delegacia de polícia. Então, essa coletiva, juntamente aí com o doutor Paulo Barros, da Especializada, a qual relata aí sobre essas violências, né? Situação triste, preocupante também, que diante dos fatos mostra, né, que está muito presente na sociedade taquatiarense, até mesmo aqui em Itacoatiara. Agora resta a gente saber mais sobre este homem, né, esse ajudante de pedreiro que foi preso agora numa escola. Ele estava na escola como ajudante de pedreiro e foi preso por ter abusado, violentado uma criança durante essa parte da manhã. É mais uma informação aí que chega aqui no portal de notícias LCJ, e este homem ele foi preso, ele estava como ajudante de pedreiro exatamente ali durante essa obra, quando ele foi então acompanhado, assistido aqui pela Delegacia Especializada de Polícia, comandada pelo Dr. Paulo Barros, e agora ele já está recolhido aqui nas Celas Frias. Inclusive ele vai para o corpo de delito ainda há pouco, tá? Um ajudante de pedreiro foi preso aqui em Itacoatiara por também estar ali abusando, tá, de uma criança. Vamos aguardar e ver, né, a saída dele aqui do município de Itacoatiara, e daqui a pouco a gente retorna passando mais informações, mais detalhes sobre este caso, infelizmente aqui em Itacoatiara. Então, questão de minutos a gente retorna. Portal LCJ, informação aqui é na hora.